Olá pessoal, a maioria das pessoas vive em casas comuns e típicas, e não faz diferença se estamos falando de prédios de apartamentos ou moradias aconchegantes. Esses edifícios ainda podem ser encontrados em todos os cantos do globo, mas algumas pessoas estão dispostas a nadar contra a corrente. Elas constroem moradias realmente incomuns e às vezes até estranhas. Os vizinhos podem até rir deles, mas isso não faz com que os fãs da originalidade mudem de ideia. Afinal, na maioria das vezes, eles estão com inveja. No entanto, quando esses invejosos olham como são essas casas por dentro, bem, não vamos nos apressar. Vamos dar uma olhada nessas casas com os nossos próprios olhos. Vamos lá. Casa invisível. Você sonhava em ter uma casa na árvore na infância? Ou até chegou a construir algo do tipo? Os criadores do complexo hoteleiro sueco Tree Hotel foram além e construíram várias casinhas confortáveis em árvores, nas quais as pessoas podem se hospedar como num hotel comum. A mais interessante delas é provavelmente o cubo espelhado. Este esconderijo impressionante se encontra no meio de um bosque e está camuflado por paredes espelhadas que refletem completamente tudo o que está ao redor. As árvores, as nuvens, toda a paisagem ao redor é refletida em todas as faces do cubo, fazendo com que ele fique praticamente imperceptível. Se você já está preocupado com os passarinhos que podem acabar feridos por colidir com este edifício invisível, temos boas notícias. Este hotel está cercado por uma película infravermelha que somente os pássaros enxergam. Enquanto isso, para os humanos, as paredes do cubo se mantêm completamente espelhadas. Para chegar nessa casa é preciso atravessar uma ponte suspensa feita de cordas. Este hotel único no mundo oferece aos seus hóspedes uma cama de casal, um pequeno banheiro e uma varanda no telhado. O interior do cubo espelhado é feito em compensado de bétula, com 6 janelas nas laterais que garantem que os hóspedes tenham uma vista incrível, ou seja, é a versão perfeita de uma casa na árvore para adultos. Mas se de repente você ficar entediado de observar os pássaros e esquilos, sempre é possível conectar-se à rede Wi-Fi disponível. Casa no meio do rio. É provável que as pessoas introvertidas ou simplesmente os moradores das grandes cidades que se cansam de tanto barulho comecem a sonhar acordados ao ver esta moradia. Esta curiosa casa de madeira foi construída sobre uma rocha que se projeta para fora d'água, no meio do rio Drina, na Sérvia. À primeira vista parece que a casa acabou ficando no meio da água por acidente. Talvez ela tenha sido arrastada durante uma enchente ou foi trazida por um furacão. Afinal, quem construiria uma casa em uma rocha? No entanto, esta casa foi construída aqui de propósito em 1968 por um grupo de amigos para ser um lugar para passar as férias de verão. Eles nadavam facilmente até a casa, apesar do rápido fluxo do Drina. A princípio, eles construíram só uma tenda aqui, mas logo tiveram a ideia de fazer uma casa completa. Enormes painéis foram trazidos até a casa pela corrente do rio, enquanto o resto dos materiais foi entregue de barco. Pouco tempo depois, surgiu uma casa no meio da rocha. As frequentes variações do nível de água destruíram a estrutura várias vezes, mas a cada vez ela é reerguida. Afinal, essa casa já havia se tornado uma atração local conhecida em todo o mundo. E tudo porque, em 2012, a casa no Drina foi fotografada por Irene Becker. A foto foi publicada no site da National Geographic como o melhor registro fotográfico de agosto daquele ano, e desde então esse lugar se tornou muito popular entre os turistas. Casa no telhado. E se o seu sonho é construir uma mansão nas montanhas, mas não tem o terreno para isso? Um chinês chamado Zheng Li encontrou uma maneira muito peculiar de resolver essa situação. Ele decidiu construir uma mansão bem no telhado de um prédio de apartamentos em Pequim. Primeiro, Lin comprou uma cobertura e depois, durante 6 anos, levou toneladas de pedras e entulho para o telhado para criar uma pequena paisagem montanhosa. Foi assim que surgiu uma mansão nas montanhas bem no topo de um prédio. O problema foi que o dono dela nem pensou em conseguir as licenças de construção nos órgãos públicos, e ele realmente deveria ter feito isso. Os moradores do prédio constantemente reclamavam do barulho e dos detritos que surgiam devido à obra. Além disso, rachaduras apareceram nas paredes, o teto começou a rachar, e quando chovia, algumas pessoas sofriam com inúmeras goteiras. No fim das contas, Zheng Li recebeu uma ordem das autoridades que o obrigava a demolir sua mansão, pois ela representava uma ameaça para a estrutura do prédio. O peso das pedras podia fazer o alto edifício entrar em colapso a qualquer momento. Casas subterrâneas.
A maior parte da população da Austrália vive no litoral, perto da água e das árvores. Mas existem algumas pessoas dispostas a se estabelecer no deserto. Lá é insuportavelmente quente, tem tempestades de areia e não há uma sombra sequer. Como é possível viver em tais condições? A população da cidade de Coober Pedy, famosa pela mineração de opala, sabe exatamente a resposta. Há mais de um século, os habitantes locais constroem casas subterrâneas. Dessa maneira, eles conseguem manter a temperatura das casas em cerca de 22 graus Celsius sem precisar de ar-condicionado. Hoje em dia, obviamente, as tecnologias modernas já permitem que sejam construídas casas normais na cidade. No entanto, muitos moradores ainda preferem as casas cavernas, e isso não é pela tradição. Bem, não só por isso. Essa casa com 3 quartos, sala de estar, cozinha e banheiro pode ser escavada em uma encosta por um preço semelhante ao de uma casa na superfície, mas os seus proprietários não precisarão gastar com ar-condicionado. Depois que a cidade se tornou popular entre os turistas, surgiram por aqui até mesmo hotéis subterrâneos com todas as comodidades. Casa na água. Quando um casal de artistas canadenses percebeu que nunca conseguiria ganhar dinheiro com sua arte para comprar uma propriedade, eles decidiram agir e construí-la com suas próprias mãos. O resultado foi uma casa insular única rodeada por um jardim. A Casa Ilha, criada por Catherine King e Wayne Adams, recebeu o nome de Freedom Cove. Ela está localizada em um lago na província canadense de British Columbia. Um passeio de barco até a cidade mais próxima leva 45 minutos. O Wayne se orgulha não só de ter construído tudo sozinho, ele fez isso só com uma serra e um martelo, sem usar ferramentas elétricas. A construção começou no início dos anos 90 e agora conta com 12 plataformas flutuantes, conectadas umas às outras, cômodos de cores chamativas para morar e armazenar coisas, um jardim, uma oficina, esculturas, uma galeria de arte e até uma pista de dança. Além disso, há um farol aqui que também serve de chuveiro, porque o casal aproveita cada metro da ilha artificial da melhor maneira possível. A Ilha da Liberdade é um exemplo ideal de vida verde. Os proprietários das casas reciclam todo o lixo, cultivam os alimentos necessários em estufas e também pescam. Eles tomam água de uma cachoeira na praia no verão e da neve e da chuva durante a estação fria. A energia é fornecida por painéis solares. Aldeia Hobbit. Encontramos outro exemplo legal de uma habitação ecológica e muito incomum no país de Gales. O casal Jasmine e Simon Dale criaram uma verdadeira casa Hobbit. A ideia inicial era fazer uma casa ecológica. Esta casa original de dar inveja a qualquer um foi construída em apenas alguns meses. O projeto foi liderado pelo próprio Simon e pelo sogro dele. Cerca de 1000 pessoas ajudaram na construção. No final, o edifício ficou tão fascinante que essas casas começaram a aparecer como cogumelos na chuva. Agora, Simon Dale gerencia muitos projetos, ajudando outras pessoas a se mudarem para o conto de fadas em que ele vive. Mas o comportamento ecológico não parou na construção da casa. Simon e Jasmine cultivam quase todos os produtos que consomem. E parece que eles são completamente felizes com sua vida. Casa no avião. Bruce Campbell mora em um avião. Não, ele não é um ator, e isso não é uma metáfora. Mais de 15 anos atrás, o engenheiro norte-americano Bruce Campbell, de 69 anos, de Hillsboro, Oregon, comprou um avião de passageiros Boeing 727-200 desativado por $100 mil. E ao longo desses 15 anos, ele o transformou em sua casa dos sonhos. É claro que Bruce teve que se livrar das fileiras de assentos para transformar o interior do avião no quarto, na sala de estar e no escritório da casa. Ele cozinha seu café da manhã, seu almoço e seu jantar na antiga cozinha da tripulação, mas o banheiro precisou ser atualizado e ganhou um chuveiro. No entanto, nem todos consideram uma casa dentro de um avião algo particularmente confortável. Afinal, ela ainda se parece muito com a aeronave. Você dificilmente usaria aviões em sua sala de estar, certo? Mas o Bruce não se incomoda com nada disso, porque a casa é funcional e confortável. Muitas pessoas visitam o Bruce para ver com seus próprios olhos a residência mais incomum do estado e ele adora organizar excursões para seus convidados. Para entrar na casa avião, você tem que subir uma rampa pela parte traseira que está cercada por um gramado, que o cuidadoso proprietário regularmente apara com um cortador de grama. Como se tudo acontecesse em um jardim normal, em frente a uma casa normal. Bruce também remove folhas caídas e outros detritos das asas. Temos que admitir que isso é muito legal.
Casas flutuantes. Em West Sussex, no sul da Inglaterra, podemos encontrar uma vila inteira só de casas flutuantes. Bem, às vezes essas casas flutuantes se tornam casas presas na lama devido à maré baixa, mas isso não importa muito. Com a ajuda de peças de reposição de ônibus, foguetes e aviões antigos, cada barco ganha uma aparência única. Nenhum barco aqui é igual ao outro. Hamish Mackenzie se destaca entre os moradores da comunidade. Este criativo restaurador de casas flutuantes juntou sua individualidade criativa com seu amor por fazer loucuras e criou um lar verdadeiramente impressionante. Ou melhor, alguns lares. Hamish possui 7 barcos. Ele usa um micro-ondas como caixa de correio, sabe como tocar uma serra e, bem, pode ser considerado um típico excêntrico. Afinal, na casa de quem mais você pode encontrar o nariz de um avião? Bem, exceto talvez pela casa do Bruce Campbell da última casa. É claro, Hamish se mudou para cá há mais de 30 anos, quando estava sem casa. Seus amigos comentaram com ele sobre morar em um barco e ele ficou super animado com a ideia de se instalar a bordo de um deles. Hoje em dia, Hamish tem tudo o que ele poderia sonhar e ele sonha com coisas bem diferentes. Por exemplo, com janelas feitas de roda de trator. Por que não? Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu... Fala galera, nosso primeiro vídeo aí no canal vai sair. Espero que vocês gostem, se inscrevam, deixa o like aí para fortalecer nós. Tamo junto aí. Firmeza.